Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida, na sua casa, na sua família. Está começando o programa Escola Bíblica, trazendo sempre até você uma reflexão da Palavra de Deus, com base nas lições da CPAD, aqui da revista de adultos. Você que conhece o programa, sabe que estamos estudando nesse trimestre a supremacia da Palavra de Deus, supremacia das Escrituras, é o grande tema da nossa lição. E ao longo desses encontros nossos aqui, nós temos falado muito sobre a superioridade da Palavra de Deus, o conteúdo dela, a inerrância, a infalibilidade. Estamos chegando já no finalzinho já desse ciclo de estudos e hoje a lição é a lição de número 12, que vai falar sobre as epístolas. E o tema é: as epístolas instruem e formam os cristãos. E você é convidado a permanecer conosco, tá bom? Você irmão, você amigo, que está aí ligado no canal 7.1 na TV Cairóis e também acompanhando na plataforma do YouTube. Você pode rever esse programa, pode assistir quantas vezes quiser e assim também abençoar outras vidas. Eu quero convidar você a acompanhar conosco aí a leitura do texto áureo. Texto áureo que está na segunda carta de João, no capítulo 1, o versículo de número 3, que diz o seguinte: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. E a verdade prática nos diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe, você acompanha aí também na sua tela. Vamos ler 1 Coríntios, aqui no capítulo 1, vamos ler a primeira carta de Pedro e vamos ler a segunda carta de João. 1 Coríntios diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Amém? Até aqui temos lido o texto sagrado. Nós estamos falando sobre as cartas, sobre as epístolas e como elas nos instruem e como elas vão formando o nosso caráter cristão e vão dando à igreja a conformação que o Senhor Jesus Cristo quer, nos tornar a imagem dele, nos tornar semelhança a cada dia, nos tornar mais santos. Certamente esse caráter instrutivo é o grande ponto da nossa lição de hoje e eu quero apresentar a você aí um pouco do que a gente vai tratar hoje. Você acompanha aí na sua tela. Lição 12, portanto, o tema é: as epístolas instruem e formam os cristãos. No ponto 1, a gente vai tratar como as epístolas paulinas nos instruem. No ponto 2, como as epístolas gerais nos formam. No ponto 3, as epístolas continuam a falar. Esse é um panorama geral aí da nossa lição de hoje, tá bom? E você fica ligado com a gente, porque no primeiro bloco nós vamos tratar, já adentrando na lição,
Vamos falar sobre as instruções salvíficas contidas nas epístolas, instruções a respeito de Cristo, instruções sobre as últimas coisas e instruções pastorais e pessoais, tá bom? Vejam como as epístolas são ricas. Tudo isso contém aqui na nossa lição de hoje e eu quero que você fique ligadinho conosco, tá bom? Como as epístolas paulinas nos instruem, observe aí na nossa estante, onde elas estão localizadas, as 3 epístolas de Paulo. Ali também nós podemos visualizar as demais cartas, tá bom? As demais epístolas aos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João, a epístola de Judas. Você pode verificar que a nossa estante está completinha e hoje nós vamos apresentar a você aqui um pouco dessas cartas. Louvado seja Deus. Então vamos começando aqui, ladeado aqui pelos nossos queridos comentadores. O pastor Elias Gomes já está conosco, o evangelista Wallace França também. E hoje certamente é um tema que é muito interessante, porque a gente lê bastante as cartas, né? Sobretudo as cartas paulinas, as cartas petrinas e as joaninas também. E hoje eu gostaria de começar ouvindo aqui o nosso querido pastor Elias Gomes. No ponto 1, pastor Elias, o nosso comentador, ele vai dizer como as epístolas paulinas nos instruem, né? Certamente esse caráter instrutivo é o ponto fundamental de hoje. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para nos dar esse panorama das epístolas. Muito bem, pastor Marcos, evangelista Wallace, que a paz do Senhor a todos vocês, a todos os irmãos, que Deus os abençoe grande e poderosamente. Assim como foi apresentado nas outras lições, como nós estamos estudando a supremacia das Escrituras e outras classes dos livros da Bíblia são importantes, assim também as cartas, elas apresentam um caráter e uma profundidade doutrinária absolutamente relevante para o crescimento e para, digamos, a consolidação da igreja do Senhor aqui na terra. Nós vemos que, de início, a gente vê as cartas paulinas, e o escritor até desta revista evidencia esse termo, né? Epístola, que vem de epistole no grego, de onde se deriva ou se traduz epístola, cartas, enfim, missiva, é uma espécie de recado escrito de maneira formal, com um objetivo específico, e essas cartas, elas têm, sim, um objetivo doutrinário. De início, a gente vê aqui o conjunto das cartas paulinas. Dentre as cartas paulinas, a gente percebe que existem as cartas que tratam da salvação, portanto, a gente fala de cartas soteriológicas. Depois vem as cartas que tratam sobre a pessoa de Cristo. Elas têm um caráter doutrinário, mas um direcionamento cristológico. E, por fim, dentre as cartas paulinas, a gente vê aquelas que tratam das últimas coisas. Portanto, elas têm um caráter escatológico. Dentre essas cartas, inicialmente, que nós falamos aqui, que são aquelas que trazem instruções no que diz respeito a esse processo tão glorioso, que é o processo da salvação, a restauração do homem, nós vemos Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios. Nós vemos em Romanos que o apóstolo Paulo, contundentemente, fala sobre um ato glorioso que precede, digamos, ou inicia esse processo que nós chamamos de justificação. O que é justificação? Justificação não é um processo, é um ato, e Deus justifica, e justificar significa tornar justo. Interessante que em Romanos ele vai falar sobre o que acontece. O que acontece é a justificação da pessoa que está distante do Senhor e precisa ser restaurado. Em Gálatas, o apóstolo Paulo vem falar sobre aquilo que nos garante, ou o meio pelo qual nós podemos passar por esse ato da justificação, que é por meio da fé. Ele vem evidenciar aqui que esse ato da justificação não é uma ação meritória, não é fruto dos esforços do homem, e sim resultado da aplicação da fé que a pessoa aplica no sacrifício de Cristo. E esse sacrifício é a base maior, é a
razão pela qual nós somos justificados. Interessante que em 1 Coríntios o apóstolo Paulo vem falar sobre esse Cristo crucificado. Ele vem falar que sem esse sacrifício, jamais nós teríamos a mínima possibilidade, a mínima condição de sermos justificados diante, ou ser tornado justo diante daquele que nós de verdade deveremos ser justos. E em 2 Coríntios, para finalizar esse aspecto soteriológico, ele vem apresentar o processo da reconciliação. Na verdade, é um ato muito glorioso, porque nós estávamos distante de Cristo, pastor Marcos, e agora o Senhor, através de Jesus Cristo, nos reconciliou. E agora Cristo exerce o ministério, então, da reconciliação. Eu só gostaria de evidenciar um texto aqui, em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 24 e 25, para falar sobre esse ato que eu acho muito glorioso. Inclusive, esses dias eu ministrei lá na congregação sobre alguns aspectos da justificação. Eu acho isso extraordinário, porque nós tínhamos, digamos que, razões de sobra para sermos condenados, e o próprio Senhor, como é um ato da soberana vontade de Deus, Ele decide nos tornar justos, nos absolvendo e nos tornando digno da sua salvação. Versículo de número 24 de Romanos capítulo 4. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Glória a Deus, maravilha. Evangelista Wallace, muito bem-vindo novamente. Gostaria que o senhor continuasse nos falando aqui sobre esse caráter instrutivo das epístolas, né? Tanto em relação a Cristo, como também sobre as últimas coisas. E a gente percebe também as instruções pastorais, né? Pastor Marcos, pastor Elias, paz do Senhor a todos que nos assistem também. É uma honra estar aqui com vocês novamente nessa bancada. Bem, desde a lição número 8 até agora, nós estamos fazendo um panorama completo dos livros da Bíblia, de forma bem resumida e de forma bem rápida. O pastor Elias Gomes ele acabou de fazer um grande resumo de uma parte das epístolas paulinas. E nesse tópico 1.2 da nossa lição, nós temos as instruções a respeito de Cristo e, portanto, tratando do que nós chamamos da teologia sistemática, da área da cristologia, algumas cartas do apóstolo Paulo destinadas, não somente elas, mas algumas delas especificamente com o fim principal de tratar da pessoa, da segunda pessoa da Trindade, da pessoa de Jesus Cristo. É importante nós ressaltarmos que na carta de Paulo aos Efésios, nós percebemos que nós conhecemos muito tratando sobre as armaduras de Deus e a preparação para o dia mau, para um dia da angústia. Mas, do ponto de vista cristológico, essa carta traz para a gente a pessoa de Jesus Cristo sendo a cabeça da igreja, o marido da igreja, onde será realizado aquele grande casamento do ponto de vista escatológico das coisas que estão por vir. Já na carta que nós temos aos Filipenses, quando Paulo ele escreve aos irmãos em Filipe, ele vai descrever que Cristo é a nossa vida. Por isso que ele escreve em Filipenses capítulo 1, no verso 21, dizendo que porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho ou lucro, a depender da sua tradução bíblica. Mais à frente, Paulo ele escreve também aos irmãos em Filipe, dizendo que Cristo é o pão vivo que desceu do céu, é o Deus encarnado, morto e ressurreto para a nossa salvação. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Colossos, aos irmãos em Colossenses, nós percebemos que ele diz que Cristo é Deus em plenitude, ele é supremo acima de toda a criação. É um verdadeiro poema, uma verdadeira declaração de amor. E só para que nós possamos concluir aqui em Colossenses, no capítulo 1, do verso 16 ao verso 18, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha
preemência, para que Cristo em tudo tenha a primazia. Bem, nós fizemos um breve apanhado dessas epístolas do apóstolo Paulo aqui de Efésios até Colossenses, e a gente vai ganhar tempo porque tem muito assunto ainda para a gente debater. Maravilha, muito bem. É interessante a gente perceber nas cartas do evangelista Wallace esse caráter doutrinário, né? Tem muita doutrina nas cartas, nas epístolas, né? A carta, ela era um instrumento assim, muito pessoal, né? De quem escrevia, né? Ou de quem ditava para o outro escrevê-la, né? Mas além do caráter instrutivo, ela tem também o caráter de solução de problemas pontuais, né? E às vezes, pastor Elisa, o que a gente percebe é que há um conflito às vezes de entendimento, porque pessoas pegam situações, orientações para a resolução de problemas pontuais em determinada igreja da época e fazem disso uma doutrina. E aquilo que é doutrina acabam relegando como se fosse apenas uma orientação pontual, né? Me parece que é muito importante essa lucidez no estudo das epístolas, né? Saber qual foi o propósito daquela carta que o autor tinha ao escrevê-la, ao enviá-la, né? O senhor concorda com esse ponto de vista? Como é que o senhor vê nesse aspecto? Com certeza, pastor Marco. A gente percebe isso. E a gente sabe que quem escreveu, no caso aqui, como nós estamos nas cartas paulinas, geralmente ele pontua um aspecto que geralmente está vinculado à cultura da época, a alguma ocasião que ficou necessariamente naquele tempo. Não se trata propriamente de um aspecto doutrinário, mas sim, e isso é importante o que o senhor falou, que há muitas pessoas que desprezam a doutrina propriamente dita, quando você vê contextualização dela e você vê repetição, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, porque quando um aspecto bíblico é doutrinário, ele tem tanto no Velho quanto no Novo, e a gente vê esse alinhamento, essa sintonia, essa concordância, não só em uma ocasião específica, a pessoa pega aquilo ali e erroneamente já faz daquilo ali um aspecto doutrinário, e isso é muito preocupante. Pastor Marcos, só pegando o gancho que foi falado pelo pastor Elias, isso está intimamente ligado às cartas pastorais do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, a Tito, ele vai tratar sobre isso, principalmente em se tratando de refutar as sãs doutrinas. Nós temos primeira epístola, a primeira carta a Timóteo, a segunda a Timóteo e a Tito, nós analisamos dentro do ponto de vista de uma esquematização, do ponto de vista organizacional, tratado como cartas pastorais. E o apóstolo Paulo ele vai ensinar aqueles jovens pastores nesse sentido, de refutar as sãs doutrinas. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, do versículo 6 ao 11, ele vai dizer que é preciso refutar os falsos ensinos e preservar a integridade da doutrina. Quando ele escreve também a Timóteo, no 1 Timóteo 4,16, ele diz que o pastor deve cuidar bem do rebanho. Ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha só, a primeira instrução que ele tem é para que ele guarde ele mesmo, para depois que ele possa ensinar. É o exemplo que o pastor Marcos utiliza muito, né? Numa viagem aérea, a orientação é para que você coloque a máscara primeiro em si próprio, depois você coloque naquela pessoa mais exposta ao perigo, como uma criança ou como um idoso. E assim você estará sendo protegido e protegendo também o corpo da igreja. São essas as orientações do ponto de vista prático que o apóstolo Paulo dá a seus pastores, Timóteo e Tito. Maravilha. Bom, a gente já teve aí um panorama das cartas, né? O conteúdo das cartas, o propósito delas. A gente vai fazer um breve intervalo, tá bom? Aqui no canal 7.1. E já voltamos com o programa Escola Bíblica falando um pouco mais sobre agora as epístolas gerais, tá bom? Fique conosco. O programa Escola Bíblica está de volta, tratando hoje da lição de número 12, falando sobre as epístolas, as cartas que estão aqui na Bíblia Sagrada, aqui no Novo Testamento. Hoje o tema dessa lição é as epístolas instruem e formam
os cristãos. São realmente livros estruturantes da igreja recém-criada, e Deus usou seus servos para fortalecer a igreja, prevenir, combater heresias, fortalecer a fé dos irmãos. E eu quero, antes de adentrar aqui nesse tema, dizer aos amados irmãos que ao final do programa vamos mostrar aí as fotos da nossa escola de pastores, tá bom? Temos um curso de especialização para os pastores do nosso IETAD. E ao final do programa a gente vai mostrar como foram essas primeiras aulas, a empolgação dos pastores, as lições que foram ali ministradas pelos professores, que está uma bênção. O curso está assim contagiante, a participação maciça dos pastores e as esposas, então tem sido uma bênção. No final do programa a gente vai mostrar algumas fotos para você, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no primeiro bloco aqui, o que a gente vai tratar, no segundo bloco. O segundo ponto, nós vamos falar sobre como as epístolas gerais nos formam. Aqui dentro da nossa estante, você pode visualizar aí onde está outras cartas. Ali nós temos as epístolas, tá bom? Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e temos também a carta de Judas. Nós vamos nos debruçar sobre essas cartas agora, tá bom? Você é convidado a aprender conosco no primeiro subtópico as epístolas de Pedro, no segundo as epístolas de João e no terceiro as outras epístolas, chamadas também de epístolas gerais. Louvado seja Deus. Pois bem, pastor Elias, aqui nessa subdivisão nós temos Pedro, nós temos João e nós temos aqui as demais cartas, que são Hebreus, Tiago e Judas, né? Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre o conteúdo das cartas de Pedro, né? Muito bem, pastor Marco. Tanto a primeira quanto a segunda epístola de Pedro, aquele que muita gente o tem como leigo, como indouto, aquela pessoa, aliás, aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, a gente evidencia, a gente contempla aqui uma profundidade teológica, uma profundidade, digamos que doutrinária nas suas cartas, e Pedro conhecia, sim, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, né? Tinha conhecimento dos profetas, inclusive a gente percebe isso, que lá no dia de Pentecostes, quando as pessoas estavam taxando os irmãos como que embriagados, ele disse, não, isso aí é o cumprimento, início do cumprimento da promessa realizada pelo profeta Joel. Enfim, os escritos, tanto a primeira quanto a segunda epístola de Pedro, foram escritas para os irmãos, tanto gentios que haviam se convertido, quanto judeus que também tinham se convertido ao cristianismo e estavam dispersos em algumas províncias romanas. Dentre as tais 5 são as principais, que é Ponto, que é Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E os irmãos que estavam ali, eles estavam no meio de uma sociedade tomada pelo paganismo, pela idolatria, pela perversidade, povo que não tinham e nem queriam um mínimo de compromisso com Deus, nem tampouco com o cristianismo, com o evangelho. Então, o apóstolo Paulo enfatiza nas suas epístolas aos irmãos ali, para que eles perseverassem, para que eles permanecessem, apesar do descaso com o qual eles eram tratados, apesar do sofrimento, apesar digamos, da contraposição cultural e outros aspectos. O apóstolo Pedro evidencia que eles permanecessem com todo vigor, com todo fervor, e outra, ainda se alegrassem mesmo no sofrimento. Dentre as várias, digamos, dentre os vários aspectos doutrinários que o apóstolo Pedro evidencia, pastor Marcos, evangelista, ele evidencia também, dentre outras, ele está falando sobre a santidade. Ele está requerendo ou está compelindo os irmãos a viverem uma vida de santidade, porque o nosso Deus é santo. Dentre outras coisas, outro aspecto importante também, ele evidencia o cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, assim como o apóstolo Paulo
teve esse cuidado, ele também foca nesse ponto, um aspecto muito importante com o qual os irmãos deveriam, porque na época existiam muitas pessoas ensinando erroneamente, inclusive a viver determinados princípios como condição de salvação e que na verdade não era. Então, o apóstolo Pedro, ele, dentre outras coisas, ele evidencia esse cuidado com os falsos ensinos e com os falsos mestres que os irmãos deveriam ter. Maravilha. Muito interessante esse aspecto de Pedro que o senhor citou, né? Pedro, ele era um homem conhecedor da palavra, conhecedor da lei, conhecedor dos profetas, né? E por isso mesmo foi também muito usado por Deus aqui em suas cartas, né? Evangelista Wallach, e as epístolas de João são muito interessantes também. Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esse conteúdo das cartas de João, que são 3, né? Perfeito, pastor Marcos. Aqui o apóstolo João, as suas cartas nós definimos como as epístolas joaninas, se referindo ao seu autor, as suas cartas, né, que foram escritas pelo apóstolo João, conhecido amplamente como o apóstolo do amor, aquele que pregava o amor, pregava o perdão, o discípulo a quem Jesus amava. Mas ele nem sempre foi assim, né? O próprio Jesus Cristo apelida João, em determinada época, de João Boanerges, e seu irmão também, Tiago, chamando-os de filhos do trovão. Esse João é aquele que, em determinado tempo, ele pergunta para Jesus: Jesus, você não quer que a gente faça fogo cair do céu para consumir os samaritanos? Jesus: não, calma, João, calma, que eu vim foi para salvar esse povo. Mas agora aqui, ele já bem maduro, ele começa a escrever sobre o amor, sobre o perdão de Deus. Na sua primeira carta, na sua primeira epístola, João, ele defende uma doutrina sã, uma doutrina cristã, contra heresias, contra imoralidades. Está aí em 1 João, no capítulo 2, e a prática do amor. E se tratando de prática do amor, ele vai abordar esse tema no capítulo 3, no capítulo 4, e do verso 19 até o verso 21 ainda do capítulo 4. Na sua segunda carta, ou epístola, como você quiser compreender melhor, ele faz uma refutação a hereges que negam a perfeita humanidade de Cristo. Isso está ligado intimamente a uma corrente de pensamento chamado docetismo, que também está ligado ao gnosticismo. O que ambas correntes abordavam? Que Jesus Cristo, ele pode ter vindo à Terra, mas ele não veio num corpo perfeitamente humano. E eles tinham uma compreensão de que o corpo, ele é podre, o corpo, ele não pode abordar um espírito são, né, como seria no caso de Jesus Cristo. Portanto, não havia condições de Cristo, o Salvador, ter encarnado num corpo físico, um corpo que demonstra uma corruptibilidade muito grande. Já na sua terceira carta, João, ele faz uma distinção, sua pequena carta, ele faz uma distinção entre bons obreiros e entre maus obreiros. Ele destina essa carta a Gaio, um presbítero da igreja, conhecido como verdadeiro, como fiel, como hospitaleiro, como amoroso. Mas ele também contrapõe um outro obreiro que tem nessa terceira epístola, chamado Diótrefes, que era maldoso, que era bravio, que não recepcionava os irmãos que vinham de fora, que era presunçoso, mandão, que inclusive faltava com a verdade. E também ele aborda um terceiro obreiro, também muito bom, sobre os quais o próprio João, ele dá testemunho, e a própria igreja dá testemunho dele. Mas um resumo geral dessas 3 epístolas joaninas é o amor, a salvação de Deus, o perdão e a contradição contra as falsas heresias. Em pequenas 3 cartas ele consegue definir muito bem e abordar todos esses temas com grande primazia. Maravilha. Eu quero ler um texto aqui da primeira carta, evangelista Wallach, que eu acho que resume bem esses escritos, né, de João, muito conhecido de muita gente também. No capítulo 2, da primeira carta de João, diz assim, versículo 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo, né? Esse é um grande versículo-chave, digamos assim, nas cartas dele, apresentando Jesus,
João vai dizer que todos nós pecamos. E aquele que diz que não peca já está mentindo, está faltando com a verdade. E agora ele vai dizer o seguinte, e há uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. E ele vai dizer que aquele que nasceu de novo, que aquele que ama o Senhor e não ama o mundo, ele não vive na prática do pecado. É muito interessante. Esses são ensinos que nós encontramos aqui nas epístolas, tá? São ensinos de ordem doutrinária, mas também de forma prática para o nosso dia a dia, né? Saber o que é viver no pecado e o que é pecar por acidente, né? O crente, ele peca por acidente, mas não vive na prática, né, evangelista Warca? Pastor Marcos, o apóstolo João, ele trata essa coisa com tanta seriedade que na sua segunda epístola, no capítulo 1, no verso 10, ele diz que não é nem para que nós, do ponto de vista prático, nós sequer recebamos as pessoas que pregam a doutrina que é anticristo. Ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem tampouco o saudeis. De tamanha era a situação protecionista, como o próprio pastor Elias falou agora há pouco, como Pedro escreve, João também vai tentar proteger a igreja, né? E é proteger contra essas falsas doutrinas. Não receber em casa e sequer saudar, né? João, no capítulo 1, no verso 7 da sua segunda epístola, ele vai dizer o seguinte, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, já é contradizendo aqui a situação dos docetistas e dos gnosticistas. Este tal é o enganador e o considera o próprio anticristo. Tamanha era a sua defesa da doutrina do Cristo, do Verbo vivo encarnado. Amém. Pastor Elias, fechando esse tópico 2 aqui, o nosso comentador vai falar sobre as epístolas aos Hebreus, a de Tiago e de Judas, né? Também tem sido maravilhosos, né? Com certeza, pastor Marcos. E um aspecto que é muito comum aqui entre as três, que a gente fala de outras cartas, né, dentre as gerais, é o aspecto da fé, um elemento de grande relevância, e eu diria que é a força motriz da conduta cristã, né? Se em Hebreus ele apesar de falar sobre a supremacia de Cristo, Cristo foi maior que Moisés, Cristo foi maior que Abraão, Cristo é maior que os anjos, enfim, ele vai falar sobre essa superioridade de Cristo. Mas é ele que vem conceituar a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não veem. E em todo o capítulo de número 11 ali, a gente percebe ele tratando sobre a fé, algo muito glorioso. E já Tiago, a carta seguinte, vem falar que essa fé que o cristão, que o crente vive, ela deve ser acompanhada por obras, ou seja, né? Dizendo que a fé, ela existe, mas ela tem que ser demonstrada num contexto prático. Não devemos só ouvir, mas devemos praticar aquilo que nós ouvimos. Ou seja, ele está dizendo que a vida cristã não é um conjunto de teorias, não é só de falácia, é de praticar. E nós vemos o fechamento de Judas, que antes de Apocalipse, vale ressaltar que esse Judas não é o Iscariote, muito bem, todos sabem disso, mas queremos ressaltar que é o meio-irmão de Jesus. Ele vem falar sobre os irmãos, sobre a necessidade profunda de eles batalharem pela fé. Por quê? Porque os irmãos estavam esmorecendo na fé, estavam deixando de cultivar a fé, estavam deixando para trás. Então, ele disse que se sentiu na obrigação de escrever aos irmãos a batalharem pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Maravilha. Pastor Elias, dizem que essa carta de Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento, de tão prática que ela é, dos ensinos, né? De tão prática, e Tiago, ele se preocupa, pastor Marcos, em nós apresentarmos uma vida cristã de modo que nos justifique diante de Deus pela fé, porque se a fé nos justifica diante de Deus, como nós já lemos aqui, Romanos 4:25, Romanos 5:1, o que nos justifica na condição de salvo perante os homens são as obras, porque os homens não veem fé, os homens veem as obras. Por isso que o apóstolo Paulo diz que as obras foram feitas para que nós, salvos, andássemos nela. Muito bem. E essas obras são os frutos, né? Porque as pessoas não olham o nosso coração, não podem ver
o meu coração, o seu coração. As pessoas vão ver o quê? As obras, os frutos, né? Como eu vivo, como eu trato meus negócios, né? Como eu tenho uma vida cristã, como eu trato minha família, como eu me relaciono com os meus filhos, com a esposa e a esposa com o esposo. Enfim, como eu vivo em sociedade, né? Porque a igreja primitiva, ela tinha isso, né? As pessoas olhavam, a Bíblia diz que eles contavam com a simpatia do povo. O povo simpatizava pelo agir deles, uma comunhão, havia uma preocupação de uns com os outros, um cuidado entre os irmãos. E os gentios e aqueles que não eram convertidos ao cristianismo viam aquilo e se simpatizavam com aquela conduta, né? E ali o Senhor disse que aquelas pessoas eram acrescentadas à igreja. Então, é muito importante o que o Senhor colocou em termos de testemunho, né? Em termos de fruto, né? E a carta aos Hebreus, evangelista Wallach, eu gosto muito dela também, porque ela vai descortinar todo um pensamento que se tinha, até mesmo no início do próprio apóstolo Pedro, de cumprimento de rituais judaicos, né? E ela vem dizer que tudo isso eram sombras, eram imagens, se projetavam para a frente e que se cumpriram cabalmente na obra de Cristo, né? Pastor Marcos, quando o autor dos Hebreus ele escreve no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as suas coisas por sua poderosa palavra. Aquilo que eram apenas sombras no Antigo Testamento, como o senhor bem disse aqui, que era necessário que houvesse um sumo sacerdote para que no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, os pecados fossem escondidos, eu não vou dizer nem perdoados, que os pecados fossem escondidos através de um bode expiatório. Agora aqui, na pessoa de Jesus Cristo, como o próprio autor de Hebreus, ele escreve sendo o sumo sacerdote. O sacerdote de Cristo é acima de Arão, né? O Cristo está acima dos anjos, Cristo está acima de tudo. E o autor vai definir bem. Em relação só à questão da epístola de Tiago, muito embora se trabalhe ao tema as obras ou atividade do crente, inclusive durante a Reforma Protestante havia um grande debate em cima dessa carta, em se tratando de ser difícil de ser compreendida, porque ela, em tese, contraditaria os ensinos de Paulo, que nós não somos justificados pelas obras. Mas o entendimento ali é de que quando o apóstolo Paulo escreve, ele está dizendo que aquelas pessoas da antiga aliança, elas não poderiam ser justificadas pelas obras da lei. E o que o Tiago está escrevendo aqui é que as obras vivificantes do crente. Tiago, ele diz que Abraão, ele creu, mas ele agiu também. Raabe creu, mas ela agiu também. Ou seja, não basta que nós crentes chegarmos, batermos no peito e dizer, não, eu creio, mas é necessário a nossa ação, o nosso agir, o nosso mover. Porque a palavra de Deus, ela é vivificante e ela denota o quê? Energia, movimento, calçar os calçados do Evangelho e pregar realmente o Evangelho da paz. É isso que eu acredito que o pastor Tiago realmente ele quis demonstrar na sua epístola. Maravilha, maravilha, muito bom. É importante, eu recomendo a você que é obreiro, você que é pastor, seja de qualquer igreja, porque nós temos aqui irmãos que nos acompanham de várias igrejas, é muito importante, leia a carta aos Hebreus. Você vai ver que a gente não precisa mais observar festas judaicas, aqueles elementos da fé judaica, não cabe mais para nós. Nós estamos agora na dispensação da graça, nós estamos agora no cristianismo e agora nós vivemos em novidade de vida. Nós não precisamos observar essas coisas, esses elementos da fé judaica. Nós temos que ter muito cuidado, tá bom? Nós tiramos lições disso, mas não precisamos aplicá-la no nosso culto, na nossa vida. Nós vamos para um intervalo, porque o tema está começando a ficar bom demais. Nós vamos voltar já no terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. Vamos continuar falando sobre as epístolas, vamos falar sobre a doutrina da justificação, da santificação e da glorificação, doutrinas estas presentes aqui nas epístolas, tá bom? Nós aguardamos você já. O programa Escola Bíblica está de volta, fechando aqui já esse
programa com o terceiro bloco, falando sobre a lição 12 da nossa revista de adultos da CPAD. E o tema de hoje, você sabe, as epístolas instruem e formam os cristãos. Nesse terceiro bloco, nós estaremos falando sobre as epístolas continuam a falar. Eu quero que você acompanhe um pouquinho aí do nosso cronograma desse terceiro bloco, tá bom? No primeiro subtópico 1, nós vamos falar sobre a doutrina da justificação. Que doutrina é essa? O que ela diz? Qual a base bíblica dela? Depois, a doutrina da santificação, onde ela está prevista, e a doutrina da glorificação. A gente vai concluir, portanto, com essa doutrina da glorificação, a nossa lição de hoje. E você é convidado a ficar conosco, porque no finalzinho desse programa nós vamos passar as fotos aí do nosso IETAD, tá bom? Aliás, eu quero aproveitar agora que já Evangelista Wally, que é o nosso coordenador do IETAD, e juntamente ele com o pastor Epaminondas Fonseca, a quem nós mandamos um abraço todo especial ao pastor Epaminondas, nosso mestre, nosso vice-presidente da igreja também, e um entusiasta do ensino teológico aqui na Assembleia de Deus, Missão em Marabá. Evangelista Wala, que tem sido uma bênção aí, essa escola de pastores, nessa turma especial de pastores, né? Perfeito, pastor Marcos. Esse é um projeto idealizado pelo pastor Salles Batista, o presidente da nossa igreja, e Deus deu a ele essa ideia de colocar os nossos pastores de Marabá reunidos, não vou dizer nem num curso de reciclagem, não é isso, mas de um aperfeiçoamento da palavra de Deus. Esse curso terá duração de 8 meses, onde os pastores e as suas esposas eles terão grande oportunidade de explorar um conhecimento acadêmico, um conhecimento teológico, onde serão abordadas todos os ramos da teologia sistemática, num estudo realmente sistematizado da palavra de Deus. Aprove a Deus, né, levantar esses homens, pastor Salles, pastor Epaminondas Fonseca, homens realmente voltados para o ensino da palavra de Deus, e nós também aqui, o senhor, o pastor Marcos, o pastor Elias Gomes, que são ministrantes, são acadêmicos, né, são honoríficos, são convidados de honra sempre para estarem ministrando aos irmãos e aos pastores da nossa congregação. Nós somos muito gratos a Deus por esse projeto, e certamente esses homens e essas mulheres de Deus certamente serão muito abençoadas e enriquecidas com a palavra de Deus. Maravilha. Os irmãos puderam acompanhar um pouquinho aí, de alguns momentos lá na sala de aula, nessa turma especial, esse curso, essa verdadeira especialização, né, dos pastores aí. Eles estão muito animados, as esposas também, e você pode participar também. Meus amados, nesse terceiro bloco, a gente vai começar aqui com o senhor evangelista Wally, falando o que significa essa doutrina da justificação, né? Pastor Marcos, essa doutrina da justificação, um dos ramos da parte da teologia sistemática, que ela tem um sentido jurídico. E muitas vezes os irmãos nas igrejas eles têm dúvida quanto a isso. O que seria essa doutrina da justificação? E tem tudo a ver com o sentido forense, de um advogado, de um acusador, de um juiz. É como se fosse uma espécie de tribunal, como o pastor Elias bem já definiu aqui agora há pouco. Mas essa doutrina da justificação vai abordar o quê? O apóstolo Paulo ele vai abordar que nós já fomos justificados para estarmos presentes, estarmos na condição agora de amigos de Deus. Por conta do pecado foi estabelecido uma inimizade entre o homem e Deus, desde a queda do homem. Mas em Jesus Cristo nós fomos justificados. Nós não fomos somente perdoados em Jesus Cristo. Nós fomos declarados pelo próprio Deus como inocentes. Então imagine um grande tribunal onde o justo juiz é Deus, onde o acusador é o próprio diabo e o nosso advogado é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aquele advogado, na pessoa de Jesus Cristo, ele não só conseguiu o nosso perdão, ele conseguiu a nossa justificação. E através dele, nesse grande tribunal, a igreja foi declarada inocente. Então, é o que aborda, em termos práticos, o resumo da doutrina da justificação. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 3, do verso 22 ao verso 24, Paulo diz assim: justiça de Deus
mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E assim, eu acabei de falar agora há pouco que a igreja é absorvida, mas não só a igreja, todos aqueles que acreditaram em Cristo Jesus, ainda aqueles que viveram sob a égide da lei, que receberam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, também foram absorvidos e tiveram seus pecados apagados e assim foram inocentados. Eu falo isso do ponto de vista das dispensações, porque não só a igreja foi abraçada por essa graça salvífica, mas também todos, inclusive aqueles que viveram sob a égide de uma lei. Maravilha, muito interessante essa doutrina da justificação, doutrina básica, né? E depois da justificação, ele vai nos falar aqui sobre a santificação, né? É outra doutrina muito importante encontrada nas epístolas, né? É interessante, pastor Elias, evangelista Wark, queridos irmãos, que esse termo santificação, santificados, santo, é um termo muito recorrente nas epístolas. Por exemplo, começando aqui por Romanos, no capítulo 1, a gente vai ver quando Paulo se apresenta aos irmãos em Roma, a igreja em Roma, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. No versículo 7, ele vai dizer: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai chamando os irmãos sempre dessa forma, né? Os que foram salvos, os que foram chamados, e ele vai usar a expressão santos. Primeira carta aos Coríntios, no versículo 2, ele fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conceito de santidade aqui está em Cristo. O conceito de santidade aqui é de uma santificação, primeiramente, posicional, que a gente chama, né, pastor Elias? Quando nós estamos em Cristo, nós temos uma santificação posicional. Nós fomos posicionados em Cristo, portanto, separados do mundo, desse mundo de pecado, dessa influência do mal. Nós agora estamos em Cristo, somos dele, separados para ele. É a santificação posicional. E existe a santificação progressiva, aquele processo em que nós vamos a cada dia nos tornando mais santos, nos tornando conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, após a justificação que o evangelista Wallach nos falou, já imediatamente nós entramos no processo de santificação. Somos posicionados em Cristo. Esse é um tema recorrente. Pedro vai falar sobre isso. Pedro vai dizer muito claro. Pedro vai, na verdade, vai nos trazer à memória Levíticos, né? O Senhor disse: porque eu sou santo, vocês também devem ser santos. E aqui eu chamo a atenção para um ponto muito importante do que significa santidade. Santidade, o nosso modelo de santidade, o nosso olhar de santidade deve ser sempre o Senhor. Por que devemos ser santos? O próprio Senhor responde, ele diz: porque eu sou santo. Porque Deus é um ser santo, ele não tem comunhão com o mal, com o pecado. Então, para que o homem esteja em Deus, ele precisa também da santidade. Aí Hebreus vai falar: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação, essa vida santa, ela é muito importante para nós. Nós procuramos viver em santidade, buscar a santificação, porque é exatamente esse elemento que nos aproxima de Deus. Quanto mais santo uma pessoa for, no sentido de se desviar do mal, de se afastar do mal, ele se aproxima de Deus. O nosso conceito de santificação não é uma declaração humana. Não é a igreja que diz que alguém é santo, é o próprio Deus que diz que alguém é santo, tá? Nós não temos essa ideia de canonização com relação à igreja. A igreja, ela é santa em Cristo. Ela é santa em Cristo. E todos na igreja são chamados santos. É o ensino das epístolas, né, pastor Elias? Todos são chamados santos. Não são algumas pessoas que fizeram bem, que agiram melhor do que as outras, que são santos. Na igreja, todos são santos.
tá bom? Esse é um tema muito importante contido nas epístolas. Você, amigo que nos assiste, pode perscrutar as escrituras, pode procurar nas epístolas que você vai entender, vai compreender que esse é um tema recorrente. Aliás, evangelista Wallach, a palavra santo, santificado, santificação, ela é a palavra que mais se vê nas escrituras. Então, é um tema que a gente precisa falar mais sobre ele, se debruçar mais sobre ele. Mas, é claro, uma outra doutrina muito importante é a doutrina da glorificação. Pastor Elias, nos fale um pouquinho sobre ela. Muito bem, pastor Marco. É importante nós evidenciarmos que tudo isso são etapas do processo da salvação do homem, daquilo que Deus projetou para o homem. Se, por um lado, nós vemos que a justificação ela tem a ver com o passado da pessoa, do sujeito, onde Deus esquece o passado, apaga, digamos assim, o passado e torna-lhe limpo. A santificação, o senhor bem já falou, ela tem a ver com o tempo presente. E agora, no fechamento, digamos que a última etapa desse processo da salvação é a glorificação. E glorificação tem a ver com glória, a essência da manifestação da presença do próprio Cristo. Então, o apóstolo Paulo até nos fala em Filipenses que cada crente, cada salvo, ele receberá um corpo assim como o corpo de Cristo é. Ou seja, nós passaremos por uma transformação gloriosa, de modo que nós seremos assim como Cristo também é. Isso está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Eu vou ler o 20 e 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo. Olha só, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, tornar glorioso é isso, é tornar o nosso corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa atingir esse estado, é o que está acontecendo, é a culminância, então, desse processo, aquilo que Paulo escreveu também em Filipenses capítulo 1, né? Nós estaremos alcançando a estatura de Cristo, ou seja, aquele que começou a boa obra, ele agora vai fechar, ele vai finalizar, ele vai aperfeiçoar, e é justamente nesse aspecto. E João também confirma isso na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, dizendo: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, esse é o maior propósito da igreja enquanto aqui na terra. Há muitas pessoas que pensam que nossa perspectiva consiste somente nesse tempo. Por isso que Paulo diz que se a nossa esperança, se nossa perspectiva, se nossa fé consistir somente aqui nessas coisas, se nós esperarmos em Cristo somente aqui nessas coisas, nós seremos os mais miseráveis homens da terra. E quando ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele está falando sim nesse contexto, que a igreja será glorificada. E para finalizar, nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, mais lá na frente, ele vem falar das duas características básicas e máximas, digamos assim, do aspecto da glorificação, que é a imortalidade e a incorruptibilidade. Ou seja, todo aquele que atingir essa etapa da glorificação, ele será imortal e também será incorruptível. Ou seja, nunca mais haverá possibilidade de experimentar a morte e tampouco de se corromper do ponto de vista espiritual. E ele ainda fala que isso tudo é algo glorioso, é porque é da parte de Deus, e isso é um mistério, não tem como explicar. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 15 ainda, versículo 51, a seguir até o 57, ele diz: na verdade aqui vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá
lembre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E ele faz uma espécie de desafio dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, versículo 57, graças a Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso aqui, de fato, é a glorificação. E nós jamais devemos abrir mão, pastor Marcos, de que um dia nós seremos glorificados em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E você está sentindo a presença de Deus aí? Porque aqui o Senhor já está bradando: louvado seja Deus. Essas são as doutrinas que as epístolas nos trazem. Infelizmente hoje se limita muito às coisas dessa vida, essa teologia da prosperidade, essa teologia de que em Cristo não há sofrimento, essa teologia que prega um céu aqui nessa terra e nós nunca vamos ter. Nós precisamos entender que todo esse processo que nós passamos aqui, ele tem um propósito, que é de um dia nós nos encontrarmos com o Senhor, a glorificação. E é o auge, né, pastor Elias? É o grande auge evangelista, que é a glorificação. E nós precisamos preparar para isso. Você trabalha, você vive o seu cotidiano, mas você precisa estar com os pés aqui na terra, mas o seu coração, ele tem que estar ligado no céu, tá bom? Nós vamos terminar porque esse tema é maravilhoso e as epístolas realmente elas nos trazem muita esperança, graças a Deus por essas cartas tão maravilhosas que Deus usou seus servos para escreverem e deixar para todos nós. Evangelista Wallace, que o programa está bom, mas a gente precisa terminar, não é? Com aquele gostinho de quero mais, não é isso? Quero mais. Agradecendo aí a audiência de todos os nossos irmãos e amigos. Próximo programa nós vamos estar fechando esse trimestre, mas a revista seguinte, ela está, olha, maravilhosa. E você é convidado a estar conosco sempre aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Agradecendo aqui a companhia, aqui os trabalhos maravilhosos dessa equipe da TV Cairóis, nosso querido Albert, o Houston, né? E toda a equipe, Jailson e companhia, Bibi. Nós vamos terminando o programa com alegria, tá bom? Agradecendo a Deus, eu quero pedir aqui ao nosso evangelista Wallace aqui que nos despeça em oração. E você pode terminar o programa conosco também, visualizando aí um pouco da nossa escola de pastores, que está uma bênção. Por que não dizer uma escola de profetas, né? Que Deus tenha levantado aí no IETAD, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta programação deste dia. Nós somos gratos por esses alunos, por esses professores, coordenadores das nossas escolas bíblicas. Pai, nós te agradecemos pelo ensino de hoje, das doutrinas, da justificação, da santificação, da glorificação. Que essas pessoas que estão nos assistindo, Pai, entendam e compreendam que nós fomos criados, Pai, para uma eternidade, Senhor, e uma eternidade de glória ao lado de Jesus. Pai, continua abençoando a direção deste trabalho, o presidente da nossa igreja e toda a sua família, a direção do IETAD, Senhor, que o Senhor possa capacitar cada vez mais aqueles professores no processo de ensino e aprendizagem da palavra de Deus. Pai, permanece conosco, nos abençoando em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus nos permitir.